Começando na Rádio Pelotense, mais uma edição do nosso Vozes da Zona Sul, um programa em que literalmente nós damos voz a quem usa a sua voz para cantar, para levar cultura, entretenimento, e aqui na Pelotense a gente faz isso todas as noites de sexta-feira, das 8 às 9, para você que está na 99.5 e também quem já nos acompanha no YouTube, a Hora do Sul TV, Rádio Pelotense, até às 9 da noite desta sexta-feira, 7 de novembro. Você vai acompanhar muita música, mas principalmente muita história aqui no programa. Eu sou a Carol Grezedei e o nosso Vozes da Zona Sul tem o patrocínio de Albuquerque Jacques Advocacia, conectando pessoas, solucionando conflitos, na Anchieta 2399, no Centro Histórico de Pelotas. Bom, o meu entrevistado de hoje, todo mundo conhece pelo nome artístico, mas eu estou com o Luiz Henrique Duarte, mais conhecido em Pelotas como o Mano Rick, ele que é um produtor, que tem o hip hop aí como a sua grande paixão, entre tantas que ele tem. Então, antes de qualquer coisa, eu já quero te agradecer por estar conosco e compartilhar a tua história, que são aí 18 anos já nessa trajetória da música aqui em Pelotas, e sei que fora dela também que tem muita coisa pra gente falar. Tudo bom, mano? Bem-vindo a Pelotense. Tudo bem, muito boa noite para todo mundo que tá na sintonia. É uma satisfação estar chegando aqui pela primeira vez na Rádio Pelotense, que é uma rádio que tem uma história de longa data aqui com a nossa cidade, e poder compartilhar com vocês assim um pouquinho da minha caminhada. Como eu disse, 18 anos de trajetória. Para quem tá vendo, o Rick tem 28 anos. Isso aí. É um jovem menino que começou literalmente criança com essa paixão pela música. Primeiro dizer, tu é cria do bairro Dunas, em Pelotas, é isso? Isso aí, cria do loteamento Dunas. E comecei muito moleque, muito cedo, assim, tinha 10 anos, quando gravei meu primeiro som no estúdio. Eu costumo contar a partir de 2007, né, que foi quando eu entrei no estúdio a primeira vez, mas antes disso eu já estava na conexão com o rap, com o hip hop, porque o hip hop sempre foi uma realidade dentro da comunidade, dentro do loteamento Dunas, sempre teve muita atividade voltada à música, ao hip hop, e antes disso eu já estava querendo fazer meus sons, não sabia escrever, não estava no colégio ainda, né, mas um salve para minha irmã Carol, para toda a minha família, não posso mandar um salve para um e não mandar para os outros, porque todo mundo tem sua importância na minha caminhada. Mas a minha irmã Carol era a pessoa que escrevia as letras para mim. Eu falava para ela e ela escrevia, né? Antes de eu entrar pro colégio. Mas eu conto a partir de 2007, que foi quando eu entrei pro estúdio mesmo, né? E gravei a primeira música. E desde então segui firme e forte, atuando na cena cultural, na cena musical, artística, social dentro da minha cidade. E passando por algumas cidades aí do Brasil, compartilhando um pouco dessa arte que a gente tem criado ao longo desse tempo. É tão bacana a gente ouvir, porque antes mesmo de tu saber escrever, a música, a cultura, a arte já estava muito viva em ti. Na tua casa, isso sempre foi presente ou foi algo que, de fato, Rick, tu sempre trouxe, assim? Eu fico, né, eu acho que eu nunca pensei assim de verdade nisso, né? Mas a minha mãe, a minha família é muito musical, né? Todo mundo tá sempre cantando, mas ninguém trabalhava ou trabalha com a música, assim, né? Mas a música uma manifestação, né, artística muito presente dentro da comunidade. Então, em casa, mesmo eu não tendo dentro de casa alguém que trabalhasse com a música, eu tinha um incentivo, porque a família sempre consumiu muita música, né? Eu lembro sempre de ter rádio tocando música, sempre de ter vinil, de ter fita, de ter CD, né? E eu acho que o lance do hip hop tem muito essa parada da identidade, né? Porque a música rap, ela conta a realidade que a comunidade vive. Ela surge nesse contexto no Brasil. E no Dunas não foi diferente, né? Então a gente tinha já a banca CNR, da onde surgiu o Guido CNR, DJ Misha, Zudzilla, Davi Duarte, que é o meu primo, inclusive, que é um dos fundadores da banca CNR. Então, a gente tinha esse grupo atuando dentro do bairro, que foi um grupo que foi exemplo, espelho para vários nomes que surgiram depois, inclusive eu, né? Então,
E o Davi, que fazia parte do CNR, que hoje em dia trabalha comigo no Cielo Quatro Passo, que é meu primo também, né? Eu acho que talvez ele seja o exemplo assim mais próximo que eu tive assim de música, de hip hop. E na minha família hoje, né, são vários artistas, né? Mas tem o Zombie Johnson, que é meu primo, que é rapper também, né, que seria interessante colar aqui pra trocar uma ideia. Opa, que o cara já quero. é brabo. Tem o Vocal Beats também, que é meu primo e que é produtor e que abriu vários caminhos assim pra mim. Então, né, eu acho que o rap, por ser essa realidade na comunidade, né, ele marca a sua presença, né? Então, escutando a música, escutando o som e vendo que me identificando com aquilo, né, vendo como uma ferramenta para mim poder manifestar, né, as minhas observações, a minha vivência, né, eu fui indo para esse lado, assim, né, e desenvolvendo. Então, eu acho que o rap, ele tem esse efeito, assim, na minha vida, porque vamos se dizer assim, que é algo que acolhe, né, as nossas realidades, né, que dá espaço, oportuniza a gente, né, de fazer a nossa manifestação. Então, né, acaba sendo algo que representa mais do que música. Isso aí. Representa a música, representa a realidade, representa a família, representa a arte. Eu acho tão legal da gente dizer, até porque no Dunas, já vamos pular um pouquinho mais pra frente, tem um espaço que é o Céu, que imagino que hoje também, né? Inclusive a gente teve o MV Bill, que teve por aqui, né? Então também é um nome muito marcante no cenário brasileiro, mas que no Dunas, no loteamento, tem tantos exemplos, como tu acabaste de citar, que usam a arte como um instrumento aí para transformação e educação, principalmente. E aí aquele menino de 8 anos que então não sabia escrever, já falava suas músicas e que tem uma ligação com o rádio. Queria que tu contasse para os ouvintes da Pelotense como é que o rádio entra na tua vida ainda criança. O rádio estava sempre lá, né? A gente tinha as rádios comunitárias no bairro e nas rádios comunitárias tinha programas de hip hop, né? Eu lembro de um deles que era o Vitrine da Periferia, que era um programa de uma rádio comunitária lá do bairro, que, se eu não me engano, o Davi chegou a apresentar. E aí era um programa que dava nos finais de semana à tarde, e a gente escutava muito rap por ali, né? E eu sempre fui muito curioso, assim, nesse lance de eletrônica, de rádio, de alto-falante. Lembro que uma vez um primo meu, quando eu cheguei na casa dele, ele tava com um alto-falantezinho de TV, e ele botou um plugzinho na ponta e ligou no rádio, e aquele era o microfone, né? Aí dá pra fazer microfone com isso, né? Então eu era esse cara que ficava ali fazendo as experiências, pegava uma caixa de sapato, fazia um buraquinho, ia no campo, nos terrenos baldio da comunidade, pegava um alto-falante, botava nessa caixa de sapato e fazia uma caixa de som, e aí já ligava no aparelho. Então a minha infância foi meio que fazendo essas investigações, assim, né, e tal. E eu acho que tudo isso, né, foi despertando essa paixão, assim, pela produção musical, pelos equipamentos, pela gravação e tal, né. Então, né, é parte fundamental, assim, da minha caminhada. E é tão legal a gente poder imaginar isso, né? Que hoje, aliás, naquela época não tínhamos a internet, então a nossa mente ela era muito mais aberta para tantas outras coisas, a imaginação literalmente voava, e tá aí o exemplo. Bom, o tempo passou um pouquinho, mas antes da gente de fato continuar falando da música, outra coisa muito legal que eu acho bacana a gente compartilhar é que tu é formada em geografia, ou seja, tem um lado teu aí professor de sala de aula. A música, ela nunca ficou de lado, pelo que eu tô entendendo. Mas como é que, de fato, essa paixão pela geografia entrou na tua vida? Assim, na verdade, tudo, eu digo que o rap, ele desperta essas curiosidades na gente, né? Então, no colégio, na sala de aula, as matérias que me chamavam a atenção eram geografia, história, sociologia, que eram disciplinas que faziam uma crítica, uma observação social, e tudo isso ia de encontro com a narrativa da música rap, né? Então, sempre nessa conexão com a música, a minha opção era estudar algo voltado à música. Mas
seria algo um pouco difícil até determinado momento, porque era um curso que tinha uma carga horária maior, né? E eu não tinha condições financeiras para estar só estudando ou para comprar um material, né? E isso acabava dificultando um pouquinho a logística assim, de vida da gente, né? Então eu fui para essas outras opções que, para mim, eram opções que estariam caminhando junto com a minha caminhada no rap, porque estudar geografia, sociologia, história ia me trazer uma carga de leitura muito boa, de conhecimento, de aprofundamento, para mim poder abordar nas minhas composições, nas minhas músicas, né? Então a geografia, ela entra mais ou menos nesse viés aí, né? Tá estudando geografia, né? Trazendo essa reflexão de mundo, esse lance da paisagem, da identidade territorial, né? Tudo isso é manifestado nas letras de rap, né? Porque é muito comum um compositor cantar uma música de outro compositor num MPB, num pagode e tal, mas no rap isso não é comum, porque o rap, ele tem esse lance da identidade territorial. Se tu escutar minha música, eu já começo falando das ruas do Dunas, né? E tem o álbum do Dunas pro Mundo, então tipo, é uma música que fala da minha vivência no lugar onde eu tô, né? E o Mano Brown fala do Capão, né? E tal, claro, tem a visão geral, mas a gente traz essa particularidade de onde a gente cresceu, né? Então, a identidade territorial, esse lance da paisagem territorial, isso tá tudo dentro das letras do rap. Eu achei muito coerente, né? Tá estudando a geografia ali e tá abordando isso nos meus sons. Foi uma jogada que eu achei que, né, eu poderia estudar, já que estudar eu nunca vou parar e eu não pretendia, né? Eu não ia estar estudando música, mas ia estar estudando algo que ia estar acrescentando na minha música. Então a geografia, ela entra mais ou menos nesse viés, assim. Não, e tu poder mostrar, né, para a geração que vem depois de tios pequenos, né, inclusive do bairro, unindo a arte, mas também ao estudo. Eu acho isso tão bacana, e de tu compartilhar também, né, com paixão, pela maneira como tu falas, assim, Até numa dessas músicas novas que eu tô fazendo, um dos versos é: gurizada, se organizem no estudo, conhecimento é o veículo para andar no mundo. Porque quando a gente faz essa observação dentro da comunidade, a gente vê uma presença forte, né, do alcoolismo e tal, e tudo isso de forma muito precoce, né? A gente vê uma gurizada nova ali, né, naquela realidade ali, romantizando esse lance e tal, né? E também sem querer pagar uma de moralista, porque eu curto tomar minha cerveja também e tal, né? Eu acho que tem todo esse lance da vivência, da responsabilidade, né? E tal, acho que quando a gente promove isso de maneira muito precoce, de maneira, assim, muito cedo, a gente às vezes acaba não dando a oportunidade da gurizada ter uma maturidade para assimilar, né, até que ponto é legal e tal, né. Então, por isso que eu abordei isso no som, e faz parte aí da nossa construção dentro do hip hop. Que bacana. A gente já tá indo pro nosso primeiro intervalo, o papo já tá passando, voando, porque tá muito bom, mas a gente tem mais 2 blocos aqui na Pelotense. A gente vai encerrar, é claro, que com música. O Mano Rick vai fazer um som pra gente aqui na Pelotense. Depois do intervalo a gente vai falar sobre hip hop e o rap. Quero que tu fale um pouquinho dos dois, se é uma coisa só, mas isso ele vai explicar depois do intervalo. Não saia daí. Tão certo quanto a morte eu sei o que quero, mas com muito mais certeza eu sei o que não quero. Às vezes não levado a sério pelo que venero, autonomia do meu ser, por isso não espero. Então dá licença que eu quero fazer a minha. Não dificulte, poupe-me de suas ladainhas. Não perco a linha fácil, o meu caminho faço da minha forma, com muita cautela em cada passo. Salve a quem dá o braço a torcer, sei que vai vencer quem faz por merecer, quem não se limitar e correr
porém jamais esquecer o que fez chegar aqui, o que fez ser o que é, né? E por incrível que pareça, o esforço que os faz pra mim desistir só faz com que eu não pereça, me possibilita continuar. É uma responsa, agora sim eu vou ter que provar que dá. Porque pra ir além no poder da palavra, porque querer sem me buscar não leva a nada. Por um momento eu me senti parado no tempo, mesmo reconhecendo todo o potencial que vem de dentro. Não quero ser um detento da ilusão, quero sinceridade no abraço e no aperto de mão. E não só, mesmo me sentindo sozinho, eu sei que antes de tudo, mano, cabia a mim não dar passo em falso, ter boas atitudes, perceber a sinceridade, reforçar o laço, valorizar o que contribui positivamente, é inerente mesmo parecendo algo escasso às vezes. Porém compreendo, se estou aqui mais uma vez, tô tendo a chance de fazer como bem entendo. E desse bem entendo vem a colheita, e se bem entendo, com cuidado a coisa certa deve ser feita. O meu caminho eu mesmo faço, enfim, são infinitos os porquês que me mantêm aqui na mesma direção, domino a direção, sigo meu coração, foco na intenção. O meu caminho eu mesmo faço, enfim, são infinitos os porquês que me mantêm aqui. E se me mantenho aqui, meu sentimento é o guia nessa parada. De volta aqui na Pelotense com o Vozes da Zona Sul nessa sexta-feira, que você acompanha em vídeo também no nosso YouTube, A Hora do Sul TV Rádio Pelotense. Estou recebendo aqui no nosso estúdio, no nosso cantinho aqui do Grupo A Hora do Sul, o Mano Rick, um cara que tem uma representatividade enorme em Pelotas, não só aqui, tá? No Brasil e até fora dele, porque ele tem parcerias internacionais que a gente vai falar ainda no nosso Vozes da Zona Sul, que tem o patrocínio de Albuquerque Jacques Advocacia, conectando pessoas, solucionando conflitos, na Anchieta 2399, no Centro Histórico de Pelotas. Rick, a gente está falando aí da tua trajetória, pelo menos quando criança, com a música, com o rádio, e que também o Rick é formado em Geografia pela Universidade Federal. E para isso tem que ter muita leitura, porque afinal de contas, para a gente ter, né, seja uma graduação, uma pós-graduação. E aí me lembrei que para a gente fazer versos e escrever, a gente precisa de uma boa base de leitura. Como é que é a tua relação com os livros, já que a gente está vivendo também a atmosfera da Feira do Livro? Então, eu acho que eu aprofundei muito mais esse lance da leitura dentro da universidade, né? É uma coisa que eu sempre comento, que eu aprendi de fato a ler e interpretar na marra na universidade. Não considero que saí preparado, assim, do ensino médio para isso. Então, dei uma peleada, assim, até entender. Até porque muda um pouco o vocabulário e tal, e a gente vai se habituando, né? Que nem quando a gente pega alguma coisa mais jurídica para ler, tem aqueles, né, nomes, como eu posso dizer? Aqueles nomes diferentes, assim, que a gente não tá habituado, né? Então, né, penso que na universidade eu consegui aprofundar, assim, na leitura e de artigos e livros e produção também, né? Que a gente tem que produzir, né, bastante dentro, né, desses formatos, né, de artigos e resenhas e resumos e tal. E aí, de lá, eu fui trazendo um pouco pra vida, né? De manter esse lance da leitura. Então, eu tô sempre buscando uma leitura nova, né? Eu tenho bastante livro em casa, eu ganho alguns livros, a minha namorada gosta muito de ler, então ela tem bastante livro, aí eu chego lá e aí tem alguns que ela não leu ou não tá lendo, eu já pego e já levo pra casa e tal, né? Eu acho que isso faz parte, assim, da prática de quem compõe. É interessante a gente ler e entender, né, outros tipos de visão e de composição, né? De composição de texto, né? Não de composição necessariamente de música, né? Mas tu vai ler um livro, um romance que conta uma história, né, a partir de determinada abordagem. Isso é interessante para te ter um ponto de vista legal
como referência, como inspiração na hora de for criar uma música, né? Porque a gente pode criar música com diversas narrativas, contando uma história ou uma abordagem mais solta e tal, né? E eu acho que isso faz parte, assim como escutar música, né? Entender a música, entender a produção musical, né? Eu gosto de escutar música no fone para perceber, tem uma guitarrinha para esse lado, tem um violão pro outro, né? A gente vai lá numas músicas dos anos 70, dos anos 60 e já vê que a forma de mixagem era outra, né? Às vezes eu escuto umas músicas e eu vejo a bateria tá toda para um lado das caixas, né? Eu fico pensando, tipo, né? Nunca pensei, pra mim sempre a bateria tinha que estar no centro. Então a gente vai saindo um pouquinho da caixinha nesse lance da música, tanto na música quanto na leitura, né? Então eu acho importante, assim, a gente ter essas referências, assim. Que maravilha, e és um exemplo disso. Bom, antes do intervalo eu queria que tu explicasse se tem uma diferença entre o rap e o hip hop. Eu lembro que quando eu era mais novo era comum do pessoal falar: não, eu não gosto muito de rap, gosto mais de hip hop. A galera associava o hip hop à música norte-americana, né? E o rap à música brasileira, né? E aí você tinha aquele lance de, não, o rap é mais periferia, é mais protesto, e o hip hop é mais balada, é mais, né, por causa dessa associação, né, porque o rap norte-americano tinha e tem muito esse lance, né, das roupas, pelo menos o que chegava até nós aqui, das roupas, das correntes, dos carros, da ostentação, né, que não é muito diferente do que o funk estava fazendo e faz um pouco, e que até o rap e o trap, né, mais contemporâneo tem feito. Mas, na verdade, o que acontece? O rap, eu costumo dizer que o rap ele é a trilha sonora do hip hop, porque o hip hop ele é o nome da cultura toda, né? Então o hip hop ele abrange o MC, o DJ, b-boy, b-girl e o grafite. Então são os 4 elementos, né? Posteriormente chegou o 5º, que é o conhecimento. Então quando se fala em hip hop, se fala de tudo isso, né? Então o rap ele é a música que toca pro b-boy, pra b-girl dançar, né, que o DJ toca ali no som, né, porque ele começa inicialmente, né, o rap, bem dizer, ele chega depois, né, no momento que o DJ tá ali discotecando e ele vai comunicando, agitando a galera e a galera vai dançando e tal, né, ele tá ali fazendo aquele papel de MC, do mestre de cerimônia, mas no momento que ele desenvolve as técnicas no toca-disco, ele já não fica mais segurando o microfone, e aí surge alguém que vai ser só MC, né? E posteriormente essa pessoa começa a botar rimas em cima da batida que o DJ toca, e aí vem o rap. Então o rap ele é a trilha sonora de toda essa cultura. Que baita aula, hein? Agora não vamos esquecer com essa super explicação. Por isso eu achei legal de dizer assim que no caso tu é uma figura que é do hip hop, porque tem várias vertentes, né? Tu é produtor, faz rap, canta, então a gente não vai esquecer. Realmente tu falasse das roupas, é algo que realmente é algo que remete mesmo à cultura hip hop, né? As roupas, seja o boné ou a calça mais larga. Isso também é uma marca, né? Como forma até de identidade da cultura como um todo. Isso. Era bem comum, né? Nos anos 2000, assim, tu olhar e já identificar uma galera, aquela galera do hip hop, pela calça mais larga, né? Tinha as marcas que a galera usava, que era comum de se ver, a calça mais larga, a camiseta com os números, boné, que era o panelão, aquele que era fechado, que era maior, os lenços e tal, né? Então, o hip hop, ele tem essa expressão, né, visual a partir do vestuário, né? E a partir disso, né, eu pensei a marca de camisetas ali no tecido, né, que é a minha marca de camisetas, né, como uma coisa vai ligando a outra, bem no período que eu lancei o álbum do Dunas pro Mundo, que foi meu primeiro álbum, eu creio que naquela época ali foi talvez um último momento, né, experiência pessoal, assim, em que o CD tava vendendo. Então eu consegui vender, mas depois dali eu já não lancei álbum em formato de CD.
E aí, pensando formas, né, de preencher essa lacuna, né, de conseguir fazer o trabalho seguir sendo autossustentável, eu comecei a pensar que produto eu poderia levar no show, né? Porque as pessoas gostam muito desse lance, né? De consumir algum produto que se pode usar, que tenha uma história, que tenha um conceito, né? E aí comecei a pensar além do tecido. E a marca Além do Tecido, ela surge da música Além do Tecido, né? O nome surge da música Além do Tecido, que era uma música que eu tinha gravado, é uma música que eu gravei com o Chime e com o Marley do Beat, que são uns parceiros meus, músicos lá da Angola, que a gente se conheceu pelas redes sociais, né? A gente ainda não teve a oportunidade de se encontrar, mas em breve vamos estar juntos, né? O caminho vai se abrindo, a gente, quem sabe eu consiga ir lá para Angola ou ele vir para cá pro Brasil e tal. E aí a gente gravou uma música chamada Além do Tecido, que ganhou um videoclipe também. E a ideia da música, a abordagem, ela fala de algo que é abstrato, né? Que é sentimental, que não se pode tocar, que vai além do tecido, né? Então, na minha busca assim, por um nome para a marca, eu pensei em Além do Tecido, associei o nome da música Além do Tecido para a marca, porque a marca traz todo esse conceito de emancipação, né? Então é mais do que camisetas, ela traz a história do hip hop, ela traz esse lance da autossustentabilidade e tal. Então Além do Tecido tá aí na pista trazendo toda essa história aí, musical e de parcerias, né? Pois é, já que entrasse em parcerias, preciso que tu contes pra gente como é que surgiu, que foi pelas redes sociais. Quem descobriu quem? Do outro lado do oceano. O Steam, eu lembro do Steam me mandar uma mensagem pelo Facebook. Eu tinha lançado do Dunas pro Mundo, tava divulgando, e eu não perguntei isso pra ele ainda, mas eu vou perguntar, né? Como que ele descobriu o álbum lá? Porque ele mandou uma mensagem, a gente ficou conversando ali naquela época que eu tava promovendo o som, e ele me mandou algumas músicas do álbum que ele lançou, que era Mágoas e Grandezas, um álbum muito bonito que ele lançou, na mesma época. E aí a gente foi estreitando ali a relação, eu fui mandando alguns instrumentais pra eles lá, e eles foram criando letras em cima e tal, né? E eu, com uma demanda de trabalho assim grande, não consegui escrever em todas as ideias que eles mandaram, mas na Além do Tecido eu fiz o verso, né? Então apresentei pro Alexandre Matos, e o Alexandre curtiu e pilhou de fazer um videoclipe daquela música. A gente já tinha feito o videoclipe da música Por Que Não? Aí ele pilhou de fazer o videoclipe da música Além do Tecido. A gente ficou em contato com os guris da Angola, criamos o roteiro e tal. E aí eu gravei num sábado, aqui em Pelotas, no Dunas, com a família e tal. O videoclipe tá na rede social, é bem bonito. E aí a gente gravou e no domingo eles gravaram as imagens lá e mandaram. E a mesma coisa foi com áudio também, né? Eu fiz instrumental, mandei, eles gravaram as vozes, me mandaram. O Lucas botou as guitarras, Lucas Consentins botou as guitarras no som. A gente finalizou o áudio e na sequência com o vídeo foi no mesmo modo, né? E aí foi muito legal assim a ligação, porque até a câmera que a gente trabalhou aqui era o mesmo modelo da câmera que os guris tinham lá, né? Então é tudo muito parecido, assim, a estética, assim, do bairro e tal, né? E agora, mês passado, a gente lançou uma música nova junto, eu, o Marley e o Steam, né? A mesma formação de Além do Tecido. E o nome da música é Te Amo. A música já tá disponível nas plataformas de áudio. Ouçam muito Te Amo na sua plataforma preferida. Isso aí. Vocês imaginem fazer um videoclipe, né, com o oceano separando e com o Alexandre Matos, que inclusive já passou aqui no Papo da Hora, que é outro programa aqui que eu tenho a honra de apresentar e que é um dos grandes nomes do cinema aqui de Pelotas, da região. Então, que também tem mais um pedacinho aí na caminhada do Mano Rick, que é muito bacana também, né, Rick? Isso aí, muito da hora. O Alexandre é um irmãozão aí que nos impulsionou bastante e segue colaborando sempre que possível aí na nossa caminhada. É isso aí. Nosso segundo intervalo já está pedindo passagem, mas claro que a gente vai ouvir mais um pedacinho, um som do Mano Rick aqui no Vozes da Zona Sul. E aí depois do intervalo a gente vai falar, é claro, dos trabalhos. Inclusive quero falar sobre festivais de músicas lá no Dunas, que também é um palco aí para muitos talentos, assim como o Mano Rick. Não saia daí que a gente já volta com mais Vozes da Zona Sul. Esse jeito que só você tem, essa forma que você se entrega, eu fico louco por você, meu bem. Fica mais um pouco, vem, esquece a pressa.
Esse jeito que só você tem, essa forma que você se entrega. Eu fico louco por você, meu bem. Fica mais um pouco, eu já tentei, meu bem, mas não consegui parar de pensar. Jurei mudar, mas tô por aqui querendo te amar. Linda, não foi o que eu escolhi, não posso negar. Assumo o quadro sem omitir, mas deixa rolar pra te impressionar. Eu não quero te pressionar, já faz um tempo que eu quero te convidar pra ficar além da noite, porque eu também aprecio o dia. O apreço por esse seu jeito trouxe a poesia. Sei que é difícil, não é filme, a vida é corrida. E nesses desencontros me encontrei na tua vida. Sem compromisso, um rolê em plena sexta-feira. Brilho da lua, boa música, uma cerveja. Muitas ideias, poucos amigos em comum. Papo de futuro, te ver de novo e de novo me deixou em apuros. Despertou o desejo, novos ares, puros e similares senti. Só pela chance de te ter aqui. Esse jeito que só você tem, essa forma que você se entrega. Eu fico louco por você, meu bem. Fica mais um pouco, vem, esquece a pressa. Esse jeito que só você tem, essa forma que você se entrega. Eu fico louco por você, meu bem. Fica mais um pouco. Não me leve a mal, não pense que eu quero ultrapassar o sinal, mas penso que no final vai ser tudo tão lindo. Enquanto teu corpo aliso, analiso tua reação. Naturalmente fluindo, eu deslizo um tanto ousado. Veja como somos íntimos, recíproco, não falta carinho desde que cê chegou. Me vi assim como vinha, lutando contra, é hilário. Me vi incapaz de amar de novo e tu provou o contrário. Eu penso e repenso antes do que falo. Assumo o risco do erro de estar precipitado. É que sufocado é como vinha me sentindo, evitando tudo que sinto por ainda estar machucado. Eu ultrapasso essa barreira, simplesmente te pedindo pra passar o dia comigo. Após ficar a noite inteira, sinta-se à vontade. Tome a decisão que te convém. Confesse estar apaixonado pelo jeito que só você tem. Esse jeito que só você tem, essa forma que você se entrega. Eu fico louco por você, meu bem. Fica mais um pouco, vem, esquece a pressa. Esse jeito que só você tem, essa forma que você se entrega. Eu fico louco por você, meu bem. Fica mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Vozes da Zona Sul de volta na Pelotense, a Rádio da Zona Sul. Você que está conosco nessa sexta-feira, 7 de novembro, acompanhando em vídeo no A Hora do Sul TV Rádio Pelotense ou na 99.5. Hoje o Vozes recebe Mano Rick, um dos grandes nomes do hip hop em Pelotas, produtor, que tem uma carreira muito bacana, já há 18 anos aí na estrada, desde menino já com a paixão pela música e que tem aí muitos projetos para sair do papel, mas tem vários que a gente ainda vai falar no último bloco aqui do programa. Rick, falei no outro bloco ali que também os festivais de músicas que acontecem, né, nas comunidades, em especial no Dunas, que a gente sabe que é um bairro que fomenta muito a cultura. Como é que isso também serviu de base para ti? E hoje, como é que tu enxerga esses festivais assim lá no loteamento? O Dunas sempre foi o palco que possibilitou a gente de mostrar nossa arte. Então, desde novinho, era um CD com alguma batida da internet, caminhando pelos eventos do bairro e outros na cidade, esperando um intervalo. Quando dava um intervalo, eu ia lá e dizia, tem como eu cantar uma nesse intervalo? Botava o CDzinho ali, tocava música, né? Com cuidado ali no CDzinho para não arranhar, porque se pulava ali, né? Isso acontecia, era comum. Então, botava o beat ali para tocar e cantava o som, né? Então, o Dunas sempre teve... Eu sempre tive esse acolhimento, assim, dos eventos do bairro e tal, né? E principalmente um espaço que é o CDD, o Comitê de Desenvolvimento do Loteamento Dunas, que foi um dos primeiros espaços, assim, a abrir as portas para mim. Então, a minha primeira música eu gravei lá,
né, dentro de um estúdio, foi lá. E eu tive a minha infância praticamente toda ali dentro, e hoje eu faço parte do conselho gestor, né, da organização. Então, de 2007 para cá eu tenho essa atuação junto ali, né, sendo um colaborador com a gestão do espaço. E foi no CDD onde eu aprendi a tocar violão, nas oficinas de violão com Paulo Celente, onde eu tive contato com o estúdio, com equipamentos e tal, né? E aí, essa nova gestão do CDD, nem tão nova, que já tá no segundo mandato, né? Que o Luan, DJ Luan, que é o DJ que toca comigo, é um dos caras na linha de frente. Ele, inclusive, é o idealizador do festival, que aconteceu ano passado, que foi o Dunas Graffiti Festival, e esse ano tem a sua edição como Dunas Rap Festival, que traz o MV Bill, né? Então, eu tive tocando na edição anterior e vou estar fazendo um show no dia 23, a partir das 7 horas, nessa edição, né? Dia 23 de novembro agora. E tal. Então, eu tá num festival, né, é parte da realização do sonho, né? Porque a gente é recebido numa estrutura legal, né? Tem a oportunidade de estar passando o som numa qualidade, num evento grande que movimenta muitas pessoas, né? Como uma vitrine, uma plataforma pra gente mostrar o trabalho que a gente tem feito, né? E, pô, o festival sempre deixa a gente muito empolgado, né? Eu fiz um som em 2023 no Cabo Bu, no festival que teve no Mercado Público, foi no Largo do Mercado Público, um festival bem grande, se eu não me engano foi 3 dias de festival. E aí, pô, já foi uma experiência, assim, muito pra frente. A gente conseguiu botar um show com banda, inclusive tem no YouTube, né, esse show do Cabo Bu. E desde então eu fico assim, né, sempre muito feliz de ser lembrado e muito ansioso, assim, pra estar nos palcos fazendo um som, né. E tendo esse festival dentro do bairro é uma coisa, uma baita conquista, assim, pra comunidade também, né. Eu, o DJ Luan e toda a rapaziada que faz parte do CDD, que acompanhou desde o início e que trabalhou desde o início para as coisas irem acontecendo, né? Então é uma conquista coletiva, assim. É isso aí, é uma conquista coletiva. Além disso, tem muitos trabalhos. Começasse com um EP e aí depois já tem CD, como a gente estava falando hoje. O CD, infelizmente, para mim, acho que, né, perdeu a sua força, mas por outro lado, o vinil tá voltando, né, Mano Rick? Inclusive, o teu trabalho também agora a gente vai poder ter no vinil. Conta aí pra gente. Isso aí. Eu acho que o vinil, ele dá uma possibilidade, assim, de concentração bem maior, né? Porque tu bota um vinil pra tocar, que nem quando tu comprava um CD antes. Tu comprava um CD, tu escolhia bem o CD que tu gostava, o vinil que tu gostava, porque tu ia levar ele pra casa e ia escutar lado A, lado B, analisar as músicas, pegar o encarte, pegar o material, acompanhar as letras, ver fotos, um material completo que gera uma conexão com o artista, né, com a obra. E a plataforma digital, ela não entrega essa parte hoje em dia. Acaba sendo meio que uma competição desleal, assim, pro pequeno artista, né, porque a gente sabe muito bem que o destaque, né, a visibilidade dentro de uma plataforma hoje em dia, ela é comprada. E quem não tem condição de comprar essa visibilidade, esse espaço numa playlist, ter esse dinheiro, esse valor para um investimento, para estar disputando com uma grande gravadora, né, não vai ser lembrado. Então, acaba que né, assim, uma opinião pessoal, a gente tá é meio doido falar de indústria da música, porque realmente é um lance industrial, é um lance de indústria, né? É um mercado, né? E aí arte e mercado geram um pouco de conflito, né? Acaba que se tu vai andando de acordo com a forma que o mercado manda, tu deixa de produzir arte, porque tu passa a produzir um produto, tu vai analisar o que o público quer e vai criar aquele produto. Eu não digo que são coisas totalmente opostas e diferentes. Claro, a gente que trabalha com a música tem que estar atento em tudo que tá rolando, no que o pessoal tá consumindo, mas para ser um artifício a mais ali na hora da tua criação, não algo que vá determinar o destino da tua criação. Então acaba que é um lance meio desleal, assim, pro artista independente, né? Então eu vejo a plataforma digital não como uma fonte de renda pra continuidade do trampo, pelo menos no momento, né? Eu procuro estar ali pegando os shows, fazendo a venda de camisetas, dos materiais e tal, e a plataforma digital ser uma vitrine, né? Pra quem conhece meu trabalho, né? Ir lá e escutar o som. Mas eu penso que o vinil, o material físico, neste caso o vinil, é uma chance de eu ter uma
aproximação a mais com quem consome, com quem conhece o meu trabalho, né? Então agora a gente vai estar lançando na sequência, a gente está trabalhando, estamos nessa produção, né? A gente vai lançar o meu último álbum, que é o Influência, a gente vai lançar numa versão em vinil, com financiamento do Procultura. E aí vai ser essa oportunidade de se aproximar, assim, de quem curte, de quem conhece o som. O pessoal vai poder estar comprando, levar para casa um material, né, bem completo da nossa caminhada, né? Escutar com calma, ter essa escutativa, né? Ter essa conexão com o trabalho que a gente tem feito. E é isso aí. Tem aí essa novidade, mas é isso, a gente se conecta, né, com os fãs, com os ouvintes, da forma que as coisas vão acontecendo. Antes o vinil há 30, 40 anos era a única maneira, né, além do rádio. Hoje em dia o vinil volta aí com força, então é bom também da gente exaltar isso. Além disso, a gente falou também que tu tem aí, que é muito legal também, o teu YouTube. Tem muitos videoclipes, tem muitas apresentações. E de que forma tu acha também que o visual, ele é um passo a mais, ele é um complemento? Como é que tu vê esse outro momento, assim, da música também? Eu acho que tudo é muito visual, na verdade, né? O pessoal tá sempre com o celular na mão, assistindo, olhando, girando a timeline, e acaba que o que chama atenção, né, é o visual, que tá mais atraente ali e tal, né? Isso é meio cíclico também, né? Não existe uma fórmula, né? São várias tendências em vários momentos e tal, né? Mas eu penso que o visual é uma oportunidade a mais, assim, de enriquecer aquele trabalho, de enriquecer o trabalho que vai se fazer. Tem músicas que a gente já pensa, não, essa música não é para um videoclipe, mas talvez a música pode ser para uma performance no estúdio, tá ali com o DJ, criar um ambiente onde tu consiga fazer uma filmagem legal, porque isso é muito bacana também, né? Tudo exige atenção, criatividade, investimento, né? Faz parte, assim. Mas eu procuro utilizar, assim, no meu canal do YouTube para estar compartilhando um pouco dessas vivências, assim, né? Criar música, gravar um videoclipe, gravar uma performance, ou daqui a pouco botar o celular, posicionar o celular ali, pegar o violão, tocar um som e compartilhar ali no meu canal. Eu acho que esse lance mais intimista também é legal para conexão, assim, né? E lá no meu canal tem muito, assim, da minha história, né? É um lance meio documental, assim, porque tem desde lá dos primeiros trabalhos, tem o primeiro EP lá de 2013, no meu SoundCloud tem mais registros ainda, mas eu tenho bastante material de vídeo daquela época ali, dos anos 2000 pra cá, tem tanto material de vídeo que eu até agora eu tô começando a dar uma selecionada, dar uma atenção e compartilhar com o pessoal, porque tem muita gente que curte meu trabalho, que chegou há pouco tempo, assim, e não sabe a caminhada que já tem, né? Então esses dias eu compartilhei um vídeo de 2008. Compartilhei um vídeo de 2008 na escola, com um grupo que eu tinha, que era o Consciência do Rap, e depois compartilhei um no CDD, que era um vídeo de 2009, assim. Aí depois eu cheguei pra fazer um treino na academia e o amigo chegou lá, pô, desde moleque, fazendo som e tal. É um amigão que é um cara da hora, assim, que conhece meu som, mas ele não tava ligado nisso aí. Então, tipo, eu acho que a gente vai aproveitando, né, os formatos e as possibilidades de registro, né, que é tudo documental, na verdade, né. Hoje em dia, pô, eu agradeço por guardar um caderninho onde tem lá a data, né, 2010 e tal, e uma letrinha ou um relato, ou como é que se chama? O diário, né? Um diário contando um pouco de como foi o dia e tal, né? Isso tudo permite da gente também revisitar, né? E entender a caminhada que a gente está percorrendo. E hoje, quem iria imaginar que a gente assiste rádio também, como a gente está fazendo? Então é mais um material também aí, né, para a tua carreira e também para as pessoas poderem acompanhar, ouvir no momento que quiserem. Então é muito legal que a gente entende que um complementa o outro. Rick, além desses projetos que estão acontecendo, assim, o que tu almeja ou daqui a pouco que tu ainda não chegou, o que tu pretende aí nessa tua trajetória tão bacana no hip hop em Pelotas e fora daqui também? Nesse momento eu tô fazendo uma reforma no estúdio, né? Então a meta é concluir o estúdio com uma estrutura legal, bacana. A gente já tá com bastante equipamento bom. E promover algumas oficinas, algumas ações sociais voltadas à música, né? De capacitação, de projeção, trazer esse retorno, levar esse retorno para a comunidade e para os arredores e tal. E trabalhar bastante, assim, as minhas criações, os meus lançamentos, porque eu tenho essa caminhada, eu tenho bastante lançamento, mas ainda assim não sou um artista tão ativo em lançamentos, né?
Porque eu penso que a arte, ela leva um tempo para se construir, né? Então, às vezes, eu pego e dou uma freada, assim, para mim me permitir ser artista, né? E tal, mas eu pretendo ser um pouco mais ativo também, né? Eu tenho bastante música, quero finalizar elas, quero lançar e tal, e buscar formas de promover essa arte, né, pro mundo, pisar em outros palcos, né, em eventos maiores, em eventos que tenha também, inclusive, uma valorização maior financeira, pra gente poder ter esse retorno e seguir investindo na nossa arte, seguir transformando o nosso ambiente também e tal. E penso que é isso, né? Eu tô sempre trabalhando pro crescimento, tanto da Lindo Tecido, como do selo Quatro Passos e do meu trabalho musical, né? A gente tem muita novidade, assim, pra tá lançando, mas é isso, né? Vinil, CDs, vinil, álbuns, né? Videoclipes e tal, é isso aí. E eu tenho certeza, assim, que tu é um cara que deve ter aquele olho clínico, assim, daqui a pouco um talento lá do bairro que já tá interessado na música, ou seja, na dança, que acaba sendo a tua história também, né? Tu, menino, acabou conseguindo aí essa trajetória linda na música, e aí também ver esses pequenos, ou os adolescentes também, querendo seguir o mesmo caminho que tu na arte. Sim, tem muita gente boa, assim, fazendo música lá no bairro. E é massa porque eles conhecem o meu trabalho, chegam e conversam comigo, me mostram os sons, me mandam pela internet, né, pra mim escutar. Eu sempre escuto, procuro sempre dar uma atenção ali, às vezes demora um pouquinho pra responder na correria, mas eu sempre retorno, escuto as músicas, escuto os beats, dou uma analisada. E sempre que tenho oportunidade também contribuo, né? Então a gente faz muita atividade de oficina de produção musical lá no bairro, no CDD. Inclusive eu quero, né, tá dando continuidade nelas lá no meu estúdio, assim que eu finalizar essa reforma. E nessas atividades a gente descobre muita galera, vem muita gente nova. E inclusive a gente já teve a oportunidade de gravar vários sons e de lançar vários artistas lá. Agora eu tô com um som fechado lá no selo Quatro Passos, que é uma música que são 6 artistas, 6 MCs e um DJ, que é fruto de uma das oficinas que a gente fez. E aí, isso vai virar um projeto, né? Vai ser uma cypher que vai ser promovida pelo selo Quatro Passos. Então a gente já tem o volume 1 dessa cypher, né? A gente tá pensando os nomes ainda pra cypher, mas a gente já tem esse volume 1, que é essa galera, que é uma galera que tá começando, uma galera que tá entrando no estúdio pela primeira vez. Tem alguns que já têm uma caminhada, que já passaram por estúdio. Isso que foi legal, porque a gente exercitou esse trabalho em coletivo, né? Esse trabalho em coletividade da galera fazer seu verso, ver o verso do outro MC, do outro brother, para entender, né, o que a pessoa tá abordando no som, para poder ter uma coerência na hora da escrita, né? Não ter esse lance do trabalho coletivo mesmo. Então a gente explorou isso e tem esse single para lançar, e a gente tem o plano de fazer vários volumes desse single, desse projeto, né? Então, a gente tá nesse trabalho para lançar esse volume 1 e na sequência a gente vai trabalhar o volume 2. E a ideia é justamente essa, observar quem tá fazendo um som, quem tá buscando uma oportunidade, levar pro estúdio, disponibilizar um material de instrumental ali para eles escolherem juntos e a gente gravar e dar a direção no som e lançar, né? Ser uma oportunidade de dar um impulso, né? Usar a plataforma do selo Quatro Passos para promover esse pessoal, dar um direcionamento, né? É isso aí. O papo tá incrível, mas o nosso tempo tá acabando, então eu quero que tu convide o pessoal a olhar o teu YouTube, pelo Instagram, conhecer ainda mais o teu trabalho, Rick. É isso aí, aproveitar o espaço para chamar todo mundo para seguir lá no Instagram, porque no Instagram eu sempre disponibilizo as novidades, as notícias, a agenda de show. E o meu Instagram, Facebook e YouTube é @ManoRickDuarte. Só conectar lá, escutar os sons, deixar teu comentário, teu salve, se sentir à vontade para isso. E se quiser mandar uma mensagem, um feedback, dizer que alguma coisa tá legal, outra que pode ser de tal jeito e tal, a gente tá aí para isso. Satisfação imensa aí, ouçam o Mano Rick. Ouçam o Mano Rick e assistam também quantas vezes você quiser o nosso programa aqui no YouTube do A Hora do Sul TV. Luiz Henrique Duarte, Mano Rick, muito obrigada por ter vindo aqui na Pelotense. Eu que agradeço. E você que nos acompanha também no YouTube e na 99.5, muito obrigada. Sexta que vem a gente está de volta com Vozes da Zona Sul, que tem o oferecimento de Albuquerque Jax Advocacia, conectando pessoas, solucionando conflitos na Anchieta 2399, no Centro Histórico de Pelotas. É claro que a gente vai encerrar com música na voz do Mano Rick. Até mais. Tchau!
Permita-se fazer sim, viver, crescer, sonhar e cultivar o que plantou com a certeza da escolha certa é a natureza de onde quer chegar. Permita-se fazer enfim, viver, crescer, sonhar, sonhar. Mais do que sonhar, firmar os pés no chão, visualizar o foco, fundamento pra ação, fugir da detenção, do que me limitava, barreiras da minha mente, que só me atrasava e impedia de ver, que só depende de mim, que só espera, não basta, é cilada, ficar parado na estrada, o gueto é minha casa, porém, só espera em casa, não basta, esse mundo me aguarda, um mano meu me falou que pra nós era mais difícil, talvez seja por isso que nossa garra é visível. Há quem diga que é impossível chegar, mas a reflexão me mostrou que impossível é questão de visão e o otimismo é meu aliado, saca? Sou grato pela capacidade de enxergar as coisas belas e o que menos quero é ser errada. Procuro andar pelo certo, é pelo certo que eu pinto essas telas. Progresso pra quem luta em outro norte pros manos e que essa insanidade que a rua nos deu seja usada pra executar nossos planos, resgatando valores que o mundo inverteu. Me permito, enxergo as devidas transformações que a mim cabe na intenção de ser melhor a cada dia nos meus planos da minha vida, com os manos, com a família, na subida, na descida, nas lições da estrada percorrida. Permita-se fazer sim, viver, crescer, sonhar e cultivar o que plantou com a certeza da escolha certa é a natureza de onde quer chegar. Permita-se fazer enfim, viver, crescer, sonhar, sonhar. Abro minha porta e vou pro mundo, eu sei que o tempo aqui é curto. Eu carrego a persistência de quem sonha sem cansar um minuto. Quem sabe assim descubro um novo rumo em cada passo. Mesmo não tendo muito, eu depositei no que eu faço. Toda a esperança nunca foi fácil. Foquei no olhar de uma criança e fiquei motivado a transmitir esse sentimento aos que estivessem ao redor. Eu vim deixar meu melhor até nos piores dias, nas situações em que a vida nos cobra autoestima. Nossas ações determinam pra onde caminha nosso universo no processo da evolução. Busquei progresso em cada verso, encontrei a solução. Sem ambição, atrás do que alimenta o coração. Única pretensão, conhecimento e visão. Sem permissão de alguém, patrão, padrão. Permita-se ir além por si, pelos irmãos, na contramão, mas sem perder a direção. Na intenção de aproveitar a viagem, eu construo planos através da imaginação. E a cada criação deixo pra trás parte da bagagem. Pro meu sinônimo ser liberdade. O pique Antônio Balduino ganhando a cidade, espalhando a mensagem, levando fé e coragem. Levanta a cada sol que nasce uma oportunidade. Permita-se fazer sim, viver, crescer, sonhar e cultivar o que plantou com a certeza da escolha certa é a natureza de onde quer chegar. Permita-se fazer enfim, sonhar.